Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro das sextas-feiras, a nossa palestra pública, sendo virtual. Abençoe a todos nós, nos inspire para que possamos da mensagem Rose, fazer a prece e a leitura de harmonização. Vamos lá, boa tarde a todos, meus amigos, meus irmãos. A leitura de preparação de hoje foi tirada do livro Vinha de Luz, do médium Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. Vamos lá. Página 325, mensagem 133, o tema é Casa Espiritual. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. Pedro, capítulo 2, versículo 5. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada, ou transformada em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparece de quando em quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível. Observa-se as moradias fantasiosas, que ostentam fachadas soberba com indisfaçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muitas vezes, é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altoplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão, sem reforma interna, dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Essa foi nossa mensagem de hoje, e agora a gente vai fazer a nossa prece inicial para aberturas do trabalho. Quem desejar, assim, para melhor concentração, fechar os olhos, vamos fechar nossos olhos e começar a nossa prece agradecendo ao Mestre Jesus por mais essa tarde, por mais esse dia, pela oportunidade que ele nos concede de aqui estarmos mais uma vez reunidos. Mais uma vez de forma virtual, mas não deixamos parar os trabalhos, por alguns imprevistos acontecidos. Agradecer pela vida, pelo seu amor infinito por todos nós, e que ele possa continuar junto com a espiritualidade, nos amparando, nos fortalecendo, nos inspirando, dando força e coragem para continuar nossos trabalhos, caminhar e em caminho ao seu encontro. Que o Mestre Jesus possa continuar conosco, não só nesse momento, mas hoje e amanhã e todo sempre. Que assim seja. Deus nos abençoe. Então, o nosso palestrante, onde ele está? Chegando. Tudo bem. É um prazer, Marcos, tê-lo aqui nesta tarde. Nós somos gratos pela sua boa vontade, pelo seu carinho, pela sua presença, pela mensagem que você está nos trazendo hoje.
e que Jesus possa te inspirar através dos amigos benfeitores, para que todos nós possamos também estar aptos para ouvir a boa nova, entender, compreender, assimilar e praticar, né? Esse é o mais difícil. Mas eu passo a palavra para o Marcos Adilson, que ele hoje está trazendo o tema Vivendo em Harmonia com o Planeta Terra. É um tema assim, bastante interessante pelo momento que nós estamos vivenciando. Então, eu passo a palavra para o Marcos, que Jesus te abençoe, meu irmão. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Federação Espírita do Estado de Alagoas pelo convite, o que me honra muito. Gostaria de fazer um agradecimento especial aos confrades do Oscar Menezes, né, e também do Nosso Lar, que nos incentivam sempre a divulgar. E um agradecimento mais que especial à minha família, né, nos momentos em que eu preciso exercitar esse dom que Deus nos traz. Gratidão eterna a todos. O tema que a mim foi atribuído, não é fácil de se desenvolver. Por outro lado, ele também não deixa de ser difícil. Até porque o final da temática, viver em harmonia com o planeta Terra, passa a ser uma necessidade espiritual. Aliás, viver no planeta Terra é uma necessidade espiritual. E nesse momento em que todos nós, indistintamente, estamos passando por uma transformação, é necessário que nós aprendamos o que está acontecendo com o planeta. É bom lembrar que essas ocorrências, essas turbulências, em parte, nós temos a nossa parcela de contribuição, infelizmente, negativa. O planeta não pode continuar sofrendo as argúrias que estão aqui. Os homens, efetivamente, se esqueceram de ser pessoas mais espiritualizadas para serem pessoas materializadas. Isso já vem sendo estabelecido há bastante tempo. Não é a primeira vez que isso será dito, nem será a última. E aqui é bom que se diga, para uma reflexão mais a miúde, mais aprofundada, que o nosso planeta, ele não está mais naquele momento de provas e expiações. Nós estamos adentrando, ou já adentramos, ainda vai demorar um pouco, para a regeneração. E o que está ocorrendo com o planeta nesse momento nos faz obrigados a contribuir para que as coisas possam caminhar da maneira adequada. Não há como mais retroagir. E aqui é preciso também lembrar que essas intempéries que nós estamos passando, pandemia, guerra, muitos desencarne, também fazem com que o alto mande a ajuda tão necessária. Quantos irmãos que agora estão voltando, que não precisariam nem estar aqui, mas estão voltando para ajudar o quê? Para harmonizar o planeta. Porque o momento não é mais de retrocesso, como eu disse. O momento é de caminhada. E nós precisamos fazer a nossa parte. Principalmente nós espíritas. Observem os senhores, que nós precisamos recomeçar e recompor a nossa função de espírita. A pandemia nos tirou muito das casas espíritas. Mas o planeta precisa da nossa ajuda. Para quem frequenta as reuniões mediúnicas, por exemplo, percebe que a quantidade de irmãos que estão lutando também para que esse planeta possa se recuperar de todas essas mazelas é infinita. Nós estamos vivendo momentos de transformações. E aqui eu me recordo, talvez um dos livros que mais tenha falado sobre esse momento de harmonização, de modificação, de transformação, qualquer que seja o sinônimo que possa se utilizar,
É o livro de Humberto de Campos, pela psicografia sempre bem abalizada de Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu acho que todos nós, se não lermos, não é? Se ainda não o lermos, ou se lermos pela metade, não é? Porque é um livro que ele invade searas as mais diversas. Ele não nos diz não apenas que o planeta, o Brasil, precisa se harmonizar. Eu aqui separei um trecho do livro que bem nos dá uma visão mais ampla do que precisamos fazer para que nós harmonizemos o planeta, porque essa é uma necessidade nossa. Afinal, nós ainda estamos caminhando, não é? Essa existência não será tão simples quanto se passa. Embora, né, para nós espíritas, é uma grande vitória estar nesse momento. Porque, possivelmente, quando houver o desencarne de cada um de nós teremos condições de aprender e voltar em outras condições. Então, diz o ensaísta, né, em determinado momento, falando do Brasil, não é? Porque não é à toa que se recebe de um espírito de tanta luminosidade uma titularização dessa. Diz abrindo-se aspas, o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Observem a responsabilidade que esse país está trazendo às mãos e ao colo. E nós espíritas, que somos tantas vezes exigidos, seja na maneira de se pronunciar, seja na maneira de se comportar, precisamos voltar das mãos e elevar esse planeta em oração, nas preces, nas reuniões mediúnicas, nas campanhas do quilo, nos cafés, para que nós, que temos essa responsabilidade também, até porque eu não preciso ser redundante para dizer aos senhores que a escolha de ser espírita no encarne primário, nesse vaso carnal, é uma das mais difíceis possíveis. E presume que a espiritualidade coloca em nós uma responsabilidade muito grande. Observem, não é? No mesmo livro, há uma passagem que diz que o Cristo ele tem no planeta, né, uma compreensão geral do sentido profundo. O que é o sentido profundo, na verdade? É uma proteção. Porque, repito, esse planeta ele está agonizando. Nós estamos recebendo cargas de desarmonia das trevas, e é bom que se diga, nas reuniões mediúnicas nós estamos vendo irmãos reiteradamente pedindo para que não se parem de trabalhar, que não se perca a esperança, que a prece seja o condutor da esperança, que a fé, como dizia Paulo, ela não esteja apenas na nossa frente, ela esteja ao nosso redor, para que no momento em que nós nos virarmos diante das dificuldades ou diante das ajudas, nós possamos encontrar um alento do mais alto. É algo que nós precisamos tentar combater. Combater o bom combate, combater com amor, combater com caridade, combater com as virtudes do Cristo. Não é? É preciso que nós lembremos que essa desarmonia momentânea, é claro que Deus, na sua infinita bondade, não permitirá em nenhum momento, não é, que haja um estorno maior desse planeta, até porque os cristos estão em harmonia, mas ele também quer a nossa ajuda.
E harmonizar passa por todos nós, independente da religião. A harmonia do planeta Terra passa pela fé que cada um impõe a si mesmo e aos outros. É bastante lembrar no livro dos Espíritos a parábola, no Evangelho, a parábola do homem de bem. Observem que nós estamos também vivendo esse momento de necessidade de nos imbuir mais nessa luta, que não é uma luta em glória, muito pelo contrário. Fazer o bem é olhar para o espelho da própria alma. É estender as mãos, como dizia Bezerra de Menezes, quando falava sobre Maria de Nazaré. Mãos estendidas em direção do alto, jamais voltam vazias. Observe que as forças da sombra, elas se identificam na miséria e no sofrimento e nos encantos. E o planeta sofre. Ora, observemos o que passa diariamente nos telejornais. Me vem à mente agora a Cracolândia em São Paulo. Veja quanta desarmonia nós encontramos. Essa melodia que soa enquanto eu falo é a melodia da harmonia. O canto de um pássaro, a natureza, a flora, a fauna. Nós que aqui estamos precisamos atuar com mais intensidade. Porque muitos estão perdidos, dando voltas em si mesmos. O mundo passou e passa por momentos de grande aflição. E nós vemos isso. Vejam quantos estão na rua. Veja o que o planeta está fazendo, o próprio planeta está fazendo. Não é? Isso já tem um certo tempo, a começar pelo tsunami, não é? E outras coisas mais. Está fazendo para mostrar ao homem que ele precisa modificar. O derretimento das geleiras, da Antártida, o calor excessivo, a natureza está clamando. Os incêndios da Amazônia, e o homem continua desarmonizando. É por isso que a nossa responsabilidade é muito grande. Aliás, não só nossa, de todos aqueles que devem pegar na charrua, independente de a terra estar ou não dura. Porque, como dizia Chico Xavier, tudo passa. Tudo passa, tudo é passageiro. E observe, senhores, né, que nós precisamos levantar o espírito geral daquelas pessoas que estão oprimidas. Renovar a concepção de mundo. Dar esperança, trazer esperança. Trazer uma vivência mais ampla. Estabelecer critérios de vida. Contar histórias. É como se fosse numa sessão mediúnica em que você está como doutrinador. É tirar o peso daquelas pessoas que estão em desalinho. Porque o planeta, ele não suporta mais. É como se o Cristo dissesse, meus irmãos, vamos harmonizar. Eu estou fazendo a minha parte, mas preciso que vocês façam a sua. Quando eu lhes disse que nenhuma das minhas ovelhas se perderá, eu deixei 12 apóstolos para que propagasse essa virtude, a boa nova, a terceira mensagem, que é o Espiritismo. E já se sabia que futuramente esse planeta sofreria efetivamente esses percalços. E muitos de nós está esmorecendo. É como se nós desacreditássemos. Porque os irmãos de baixa sintonia estão nos influenciando. E nós que somos espíritas, ou ainda que não sejamos adeptos a essa doutrina de luz que tanto nos conduz, não é, na direção do maior ser que já passou por esse planeta, em rima fraca, Jesus, nos faz mensageiros de uma nova era. Nós não podemos esmorecer. Porque se nós estamos aqui encarnados,
É porque nós precisamos nos modificar, aprender, rejuvenescer espiritualmente, como dizia Ivete Pereira do Amaral. Quem está nesse planeta ainda está num aprendizado. E alguns estão em desregramento. O que é preciso fazer? A pergunta, ela é clara, claríssima. E por que a harmonia com o planeta é uma necessidade espiritual? O tema, ele se reveste dessa pergunta. Cabe a você, a mim, a todos aqueles que estão nos ouvindo e assistindo, ao mais alto, aos irmãos desencarnados que aqui estão, aos montes, procurar entender e arregaçar as mangas e retirar a possibilidade de renovar a nossa casa. Observe, senhores, e como isso pode acontecer? Recordo-me agora do famoso BIP, aquela questão 886 do Livro dos Espíritos, em que se pergunta aos espíritos dizendo qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como era entendida por Jesus. E aí vem o BIP. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Já dizia o ensaísta do Livro dos Espíritos, respondendo essa mesma pergunta, que o amor e a caridade, eles são instrumentos ou complemento da justiça e da harmonia. Portanto, nós devemos começar pelas virtudes do Cristo. Algum dos senhores já parou para pensar se está sendo benevolente com esse planeta? Se está cuidando bem da sua necessidade? Esse planeta é a nossa casa. E a nossa casa pode ser estendida para a nossa família. A pandemia desregrou muita coisa. A pandemia afastou pessoas. A pandemia destoou a harmonia que o planeta vinha. A moratória, que muita gente não consegue compreender na sua extensão maior, dos famosos 50 anos, que iria terminar em 2019, a moratória ainda prossegue. Porque o planeta clama que você faça algo diferente. E é bom lembrar, não é, que essa harmonia nesse planeta, a expressão, ela é apenas figurada. Porque o planeta a que se refere, não é, envolve o lado material, que nós estamos encarnados, e o lado espiritual. Nós não podemos diferenciar, notadamente nós que somos espíritas. Não há como esperar mais, não há mais tempo. O tempo urge veloz, tão veloz que para alguns há uma desistência. O momento pandêmico, ele fez uma divisão em relação ao planeta. Inclusive uma divisão interna do conceito de mundo, do conceito de vida, do conceito de perdão, do conceito de indulgência. Não é?
de compaixão, do conceito de perdão. O que é preciso, então, para harmonizar a sua necessidade, a minha necessidade espiritual, se o planeta agoniza? É exercitar as virtudes do Cristo. É não esmorecer. É não deixar que esse momento em que nós temos a oportunidade de ajudar tantos, principalmente agora, nesse momento, né, da quarta chuvosa, que nós arregacemos as nossas mãos e comecemos primeiro para a harmonização desse planeta pelo nosso lar. Porque toda a energia ou sintonia negativa influencia no planeta. Na margem espiritual entre o planeta Terra e as colônias e os umbrais, a sensação é de guerra. E muitos de nós, por desesperança, por influência, está transmitindo fluidos naquela direção. Tantos já falaram sobre as soluções, mas o que me parece, e aqui não vai nenhuma crítica, é que as soluções estão ficando apenas no papel. Os abnegados estão se distanciando. Por isso que o alto está trazendo de volta irmãos que nem precisavam mais estar aqui. Não precisariam, por hipótese nenhuma. Pois bem, o próprio Filomeno de Miranda, no livro, agora me recordei, no livro Transição Planetária, livro de cabeceira, um livro além do seu tempo, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, com a versão ensaiada nova, né? Ele nos dá a oportunidade de nós compreendermos que o alto está muito preocupado com o que nós estamos fazendo com esse planeta. Muita gente ainda não compreendeu que o desencarne em massa foi uma resposta do planeta em relação ao que o homem, o ser encarnado, o ser esquecido, vem fazendo sobre o argumento de que possui o livre-arbítrio. E possui. Mas os tempos estão levando a esse livre-arbítrio ele ser estendido de uma maneira não muito adequada. É bem verdade, meus irmãos, que nós estamos num aprendizado. Todos nós que ainda permanecemos nesse plano somos necessitados. Mas nós precisamos dar um primeiro passo na direção das mudanças. Observem, né, que o próprio Filomeno diz que é chegado o momento da imigração de irmãos para ajudar na recomposição da harmonia do planeta. Vocês percebem o alcance disso? Dito de outro modo, os que ainda estão no planeta, independente do modus operandi ou da profecia da sua fé, precisam de incentivos. Você, porventura, nas virtudes do Cristo, não é? Nas virtudes do Cristo, você, para harmonizar a sua vida, porque se nós observarmos a temática, não é, para esse mês,
O planeta somos nós. Somos nossos atos. E parece-me que a harmonização do planeta primário está na família. As famílias estão desregradas. O uso da tecnologia, que é necessária, mas ele está tirando a nossa privacidade e a nossa intimidade. Isso pode parecer até não soar bem em relação à temática, mas nós estamos nos distanciando dessas virtudes. Quem de nós, na sua concepção maior, utilizando as palavras de Pedro em direção ao Cristo, consegue efetivamente dar harmonia a esse planeta, perdoando, melhor, esquecendo? Ou sempre que houver essa oportunidade, esquecer? 70 vezes 7, como disse o Cristo. Ou seja, sempre. Quantos de nós conseguem entender as dores do planeta? A falta de emprego, as inconsistências familiares, as obsessões que estão resultando em dissintonias mentais, depressão, o mal do século, síndrome do pânico, ansiedades. A caridade mal formada, como se fosse um passo apenas em direção ao esmolar. O distanciamento familiar. Como disse no começo, e aqui repito, dando maior extensão à temática, o planeta agoniza. As famílias estão se diglandeando. Nós estamos com dificuldade de encontrar respostas. Nós estamos com dificuldade de ajudar, em alguns casos. Se reclama mais do que se agradece. Já perceberam isso? Isso influencia na harmonia de cada um. Observe que nós somos chamas, fluidos, condensados, manejados pelo elemento de alta capacidade e que é altamente influenciável, principalmente aqueles que têm e que se desenvolvem com mais ostensividade a mediunidade. Nós, em alguns casos, nós precisamos parar para pensar. Nunca se fez tanta terapia quanto nesses últimos tempos. O mundo roda ao nosso redor, ao nosso entorno, e os problemas se nos assacam dia após dia, e nós vamos perdendo aquela sintonia. É bem verdade que eu não estou estendendo isso a tantos, mas todos nós estamos sujeitos a isso. Isso influencia em tudo, não é? Em tudo. Há um momento de necessidade de parar para mudar. Observem os senhores. Há pouco conversava com um colega sobre a minha infância. A sua infância que me ouve e me vê. Como era diferente. Como a harmonia do planeta era diferente. Como a sintonia vibratória do planeta era diferente. Nós tínhamos mais liberdade para ser felizes. A tecnologia não existia. Ou existia muito pouco. Não que ela não seja bem-vinda, né? As famosas TIs. Mas nós tínhamos essa liberdade de viver o momento de felicidade. De
perseverar mais. Hoje nós estamos vivendo em instabilidades. E se nós não lutarmos, se nós não segurarmos na mão da fé, qualquer que seja a sua doutrina, não importa, porque existe, você tem consciência disso, existe algo muito maior que nos protege, mas também nos dá responsabilidades. Nós precisamos segurar essa responsabilidade, ainda que em sofreguidão. Sigamos os exemplos de tantos irmãos, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, Maria Teresa de Calcutá, que estão aí para que nós possamos colher esses ensinamentos devagar. Já lhes disse no meio dessa fala que essa existência não é suficiente para que nós possamos mudar integralmente a nossa maneira de ser. Mas ela é uma oportunidade para que nós saiamos dela diferentes. Como dizia Chico, não se faz um novo começo, mas se pode fazer um novo final. Então é de mãos dadas, guardando a prece e a fé, que nós precisamos harmonizar esse planeta. O planeta que vive dentro de nós, o planeta de fluidos, o planeta de bondade, o planeta que às vezes nos maltrata, e às vezes nós não compreendemos por quê, e nos revoltamos. O mundo está cheio de revoltas. Eu costumo dizer que nós estamos nos acostumando, não é, a reclamar pelo que nos falta, ao invés de agradecer pelo que nos sobra. Você já olhou ao seu redor? Você já cultivou uma das virtudes do Cristo? Tem que ser devagar. O que não pode é estagnar. Porque se houver essa estagnação, essa continuidade, nós estaremos efetivamente nos distanciando da tentativa de modificar não só a nós mesmos, contra os outros. Eu não me recordo em qual livro eu vi essa frase, né? Mas é uma frase muito interessante e que bem se adequa a esse momento. Dizia o autor que se tu queres ver a necessidade do outro, estenda a mão e você vai ver que outra mão vai agarrar a sua. É o que está faltando para ele. Estender as mãos. Abrir o coração. Praticar os atos, as virtudes do Cristo. Amar o próximo como a si mesmo. Ah, como é difícil isso. Não é? Nós somos muito egóicos. Em determinados momentos, nós somos mais nós mesmos do que os outros. Você pode dizer, mas Marcos, isso não é tão fácil de fazer. Não é. Se fosse fácil, não precisaria estar havendo palestras, não precisaria estar havendo tantos livros espíritas, tantos depoimentos, tanta dor. Porque nesses últimos 10 anos, esse planeta vem sofrendo dores e mazelas as mais diversas. Para o lado que a sua visão entoar, viciar o sofrimento. Cabe a você fazer como o autor e estender a mão. É uma questão de necessidade. Perdoar sempre é um bom começo. É difícil? Muito difícil. Orar e vigiar. Não uma oração decorada, mas uma oração de agradecimento pela vida. Uma oração, como foi feita no início, não é?
falando sobre a casa espiritual, no livro Vinhas de Luz, pelo nosso companheiro. Uma oração que trafegue em direção do amor, o maior de todos os sentimentos. O irmão gêmeo da caridade. É de vez em quando olhar para o alto e vislumbrar para harmonizar a figura do Cristo do madeiro, que já estava nos ajudando quando disse, no momento de quase do desencarne, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Há 2022 anos essa frase ressoa hoje na atualidade. Nós não estamos sabendo o que fazer em determinados momentos. Costumo dizer que ao invés de seguir conselhos, nós sigamos exemplos. São mais difíceis, mas o aprendizado é muito maior. Vigiar os nossos atos. Fazer dessa existência a melhor possível. Amar os que nos caluniam. Amar. E o que nos persegue. Afinal, não sabemos, né? Em que estágio nós estamos nesse plano, agora nessa existência. E o que vamos encontrar quando retornarmos à pátria espiritual. Praticar a resiliência. Nós precisamos lidar com os nossos problemas. Quantos estão em desalinho porque não conseguem resolver os seus problemas? E você? Que é parte desse planeta e desse sistema, o que está fazendo? Resiliência também significa adotar mudanças. Você consegue mudar? Será que as minhas palavras, nesse momento, elas irão repercutir de maneira a que você possa tentar, pelo menos, mudar alguns tipos de atitude sua? Será que você consegue encontrar ou dar ajuda a alguém para superar obstáculos e resistir a pressões adversas, como as que passamos nesse momento? Você pode perguntar, mas a minha ajuda em relação à harmonia do planeta, não é? Pode ser pouca. Recorde, meu irmão, minha irmã, a parábola, ou a lenda, ou a história da andorinha, quando a floresta estava em fogo. Ela estava fazendo a parte dela. Um único pingo de água aos montes poderia apagar o fogo. Enquanto existia um irmão animal sentado e ainda desacreditando da força de vontade. Sigamos exemplos de tantos que nós conhecemos aqui, nesse momento, nessa existência, que às vezes os atos nos fazem lacrimejar os olhos, de tanta vontade de ajudar. Sigamos exemplos do mais alto. Escutemos as vozes do além, nas reuniões mediúnicas, em que se clama que nós nos unamos. Quantos de nós participam desses momentos e ajudam aqueles irmãos que estão passando por sérias dificuldades? Você é responsável, eu sou responsável.
por essa harmonia. Porque se nós estamos aqui, nós ainda não estamos em direção à angelitude, ou próximo da angelitude. Ao menos que nós saibamos. O desencarne pode ser que nos traga boa surpresa, ou não. Ainda dá tempo, meu irmão. Eu costumo dizer que eu gostaria de ter encontrado a doutrina espírita mais cedo, para que eu pudesse fazer mais. Mesmo que às vezes eu me sinta, como tantos de nós, de mãos atadas para determinadas situações. Mas isso não me dá o direito de desistir. Não me dá o direito de desistir. Pelo contrário, esse planeta, se é um planeta de lutas, de provas, de expiações, qualquer nomenclatura que você possa dar, se lhe impõe a obrigação de fazer o melhor que você pode para se manter em harmonia. E nós que somos espíritas, em harmonia com o mais alto. Nós não podemos sofreguidar e esmorecer diante desses problemas. Chico dizia, na hora que eu tenho um problema, eu vou visitar um asilo. Porque lá eu sei que tem pessoas muito mais necessitadas do que eu. E não raro, voltava melhorado. Com a autoestima elevada. Você vai tentar, ao menos, uma simples prece nesse momento em que vivemos, em direção ao mundo, aos planetas, aos irmãos, aqueles que estão nos umbrais, nas trevas, os que estão nas ruas, passando sede e fome, os desabrigados, desalojados, aqueles que perderam tudo. Já é uma sintonia de que você começa a ser aquela andorinha que leva no bico uma gota de água que pode ser chamada de esperança. Sede deuses, como disse o grande irmão Jesus de Nazaré. Fazei o melhor que podeis, como descreveu Maria de Nazaré. Porque nós estamos precisando. Usa a expressão de Maria de Magdala, quando disse, eu estou pronta para me juntar à fé. Viva o Cristo, como disse Paulo de Tarso. Viva o Cristo em você mesmo. Faça um esforço, porque nós estamos precisando de automodificação e de estender as mãos na direção do bem. Antes que seja tarde. Fazer o melhor que podeis em relação aos teus sofrimentos. Suportai-os. Dedicai um pouco da tua vida para os que sofrem. Não deixeis que as desavenças familiares possam contornar ou dar contorno diferente à tua vida. Nós precisamos exercitar a faculdade tão difícil da caridade. Porque se verdade o é, que só a prática da caridade é que nos conduz à salvação, nós precisamos ir nessa direção.
E nesse caminho em direção à salvação, nós vamos encontrar várias mãos. Até porque, lembremos, a quem muito se dá, muito se cobra. E o planeta cobra. E não adianta atribuir isso a Deus, porque ele não é injusto. Seria uma incongruência pensar que tudo isso que está acontecendo nesse momento é para punir os que estão encarnados. O que está acontecendo é que nós precisamos fazer a nossa parte da maneira mais grandiosa que nos seja concedido. Comece ajudando a você mesmo. Em outro momento, numa leitura de um livro de pensamentos, né, de autores diversos, dizia-se que quando a dor, a incerteza, a insegurança me bater a porta, agradeça. E se não conseguir fazer alguma coisa, plante uma árvore. Ou simplesmente agradeça. O ato de plantar uma árvore já ajuda na sintonia. Vocês estão percebendo quão é grande a nossa responsabilidade? O nascer de um dia, você já percebeu? Já observou como o sol vem lhe dando a oportunidade de viver? Já passeou ao largo do mar, como se estivesse chutando a água, e ver que as ondas vão e vêm? Assim é a nossa vida. É como se elas estivessem trazendo recados e nos dando recados, esperando respostas. Veja que a natureza nos presenteia com a oportunidade de sermos melhores. Observe o sorriso de uma criança, uma gargalhada aos quatro cantos, um abraço. Você já abraçou alguém hoje? Você deu bom dia quando você chegou? Você harmonizou o planeta? Porque um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, um muito obrigado, né? Modifica. Você já perdoou hoje? Você já fez uma prece de agradecimento? Você vai fazer uma prece de agradecimento quando você for dormir? Nós estamos, meus irmãos, precisando exercitar mais a confiança. A confiança e a fé. A esperança de que esse planeta vai ser modificado. Então, o que acontece na verdade? Nós estamos vivenciando a necessidade de transformar esse planeta. Então, que nós possamos dar efetivamente o que nós temos de melhor. O meu tempo acho que vai terminar, são 16h55. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos que me escutaram, encarnados, desencarnados, e que em outra oportunidade nós possamos, com as graças do Divino Espírito Santo, com as graças de Jesus de Nazaré, voltar a essa temática, e que minhas palavras possam ter influenciado o lado bom de cada um de nós. Muita paz, gratidão.
Gratidão, Marcos, pela sua fala, por esse momento tão grandioso para todos nós, enriquecedor, com certeza, nos alertando como devemos nos cuidar, né? Cuidar da nossa casa espiritual, da nossa mente e, acima de tudo, ter o outro, né? A necessidade do outro, fazer com que o nosso planeta seja melhor, somando, né, com aqueles que querem proporcionar isso. Que Jesus te abençoe. Continue um estudioso, trazendo para a gente temas dessa natureza, do Evangelho, para nos despertar cada vez mais. A FEAL agradece profundamente o seu carinho e a sua boa vontade de estar conosco hoje à tarde. Viu? A gratidão é minha. A gratidão é minha. Então, vamos fazer a nossa prece, encerrando a nossa parte, né, da tarde de hoje, que é a nossa palestra pública, às sextas-feiras, que no momento está sendo virtual, não está sendo presencial, por conta das chuvas. A nossa casa foi muito sofrida com as águas, com as chuvas, a parte elétrica, a parte hidráulica teve alguns problemas. Estamos solucionando, então breve estaremos de volta na nossa casa presencial, na nossa palestra. Então convidamos a todos a centrar os nossos pensamentos, continuar com esta harmonia, com esse sentimento harmônico que tivemos nestes instantes, com tanta fala, com tantas rogativas de paz e de harmonia para o nosso planeta. E, acima de tudo, para todos nós que fazemos parte, aonde possamos contribuir com os amigos espirituais, com todos aqueles que têm o compromisso de elevar, de auxiliar, de ajudar cada um de nós a nos melhorarmos. E assim, Jesus, nós te pedimos em favor do nosso planeta Terra, de todos os necessitados, todos aqueles que estão desabrigados, que estão aflitos, desorientados. Pedimos também para o conforto dos lares que também vivem desarmonia, por todos os nossos irmãos jogados, que eles sejam auxiliados, que recebam essa luz, essa paz e essa harmonia que tivemos na tarde de hoje. Abençoa, Jesus, os nossos lares também, o nosso Brasil, que todos recebam essas vibrações, dando graças a Deus por todas as bênçãos que a tua luz, Jesus, perene nos corações dos nossos irmãos, todos aqueles que ainda não te conhecem, principalmente aqueles que são revoltados, tantos outros que desconhecem, mas que neste dia eles possam receber esse lenitivo de paz e de harmonia. Que essas vibrações de amor cheguem a todos os corações, hoje e todo sempre. Que assim seja. Muita paz a todos e retornaremos na próxima semana, na próxima sexta-feira. Fiquem em paz.